Olá! Vamos iniciar mais uma aula de arte. Eu sou a professora Vanessa, essa é a aula de número 23 e hoje nós vamos falar, acompanha comigo, espaços teatrais. Essa aula é específica para a primeira série do ensino médio. Nós vamos começar entendendo o que vem a ser o espaço teatral. Primeiro, que a gente pode considerar que qualquer lugar onde cabe um corpo pode ser espaço para criação artística, não é verdade? Para criação cênica. Mas vamos acompanhar comigo lá no próximo slide? Olha o que ele diz, ó. A experiência espacial, tanto no edifício teatral como fora dele, dispõe de duas possibilidades, entre as quais todas as teorias do espaço podem oscilar. Primeiro, concebe-se o espaço como um espaço vazio que se deve preencher. E segundo, considera-se o espaço como invisível, ilimitado e ligado aos seus utilizadores, a partir de coordenadas de seus deslocamentos, de sua trajetória, como uma substância não a ser preenchida, mas a ser estendida. A essas duas concepções antitéticas do espaço correspondem duas maneiras diferentes de descrevê-lo: o espaço objetivo externo e o espaço gestual. Hoje nós não vamos nos ater ao espaço gestual, nós vamos nos ater ao espaço interno, o espaço que nós criamos para uma representação cênica, por exemplo. Próximo slide, a gente traz umas considerações de Pavís, que é um teórico importante na área dos estudos teatrais. E ele considera o espaço objetivo externo como espaço visível, frontal, muitas vezes preenchível e descritivo, onde ele distingue duas categorias: o lugar teatral, ou seja, o prédio e sua arquitetura, sua inscrição na cidade, mas também o local previsto para a representação, ou ainda o que ele chama de espaço cênico, que é o lugar no qual evoluem os atores e o pessoal técnico, a área de representação propriamente dita, e seus prolongamentos para a coxia, plateia e todo o prédio teatral. As formas de lugar teatral foram se modificando de acordo com cada cultura e cada temporalidade. Na linguagem dos espetáculos, as relações espaciais criadas surgiram a partir da organização do espaço cênico, mais especificamente do desenvolvimento da arquitetura da casa de espetáculos. Olha que informação importante, nós não estamos falando do espaço para ser preenchido pelos gestos, pelo corpo, aquela coisa de ampliar. Nós estamos falando do espaço enquanto lugar de criação cênica, de representação cênica, o lugar que nós nos deslocamos para assistir uma apresentação. E é desse lugar que nós vamos falar na aula de hoje. No próximo slide, eu quero que você acompanhe a imagem do teatro na Grécia. Isso é uma fotografia recente. Lembre-se que naquela época não havia fotografias, então nós estamos falando o quê? Na Grécia clássica, as artes cênicas demandaram um anfiteatro grego. No palco principal, apenas os protagonistas ocupavam esta faixa entre o palco e o público e tinham como função representar os comentários e a reação do povo perante os nobres e os deuses. Havia, sim, uma grande interatividade entre os artistas e o público. A imagem que vocês estão vendo é do teatro, como ele era construído e concebido na Grécia. Eles escavaram, aí vocês estão vendo lá no centro, o palco principal. E atrás nós temos umas construções, abóbodas, né? Nós temos ali uns arcos e a arquibancada onde ficava a plateia. A próxima imagem que eu quero apresentar para vocês é o Teatro Romano. A gente já conhece esse teatro, a gente já conhece esse espaço por conta do cinema, não é mesmo? A gente já viu algumas vezes as imagens que circulam sobre o Teatro Romano. Então observa o que diz o texto aí, ó. O mesmo acontecia nos teatros em semicírculos e anfiteatros romanos, os quais, apesar de não serem mais escavados na rocha e sim edificados sobre estruturas em arcos, apresentavam sempre um palco tipo arena, que é semelhante ao palco grego.
O próximo slide eu trago para vocês aqui já, na verdade, uma pintura para representar esse palco, porque lembrem-se que nessa época nós não tínhamos a fotografia, então o que nós vamos ter são representações, pinturas que podem trazer para a gente a ideia de como acontecer essas apresentações. Durante a Idade Média, o teatro profano era perseguido pelo cristianismo, havendo permissão da igreja apenas para realizar os mistérios no adro ou no edifício interior do centro religioso. Ainda no medievo, os atores tiveram que ocupar espaços não muito nobres, como carroças, tablados, praças, não possuindo um espaço específico para apresentar os seus espetáculos. Lembrem-se que nós estamos falando da Idade Média. Na Idade Média, não havia espaço para as manifestações artísticas propriamente dita, e tudo aquilo que não era de acordo com os preceitos religiosos era perseguido. Então, o que era que eles faziam? Apresentavam-se em carroças, e alguns estudiosos dizem que quando vinham as pessoas que fiscalizavam o lugar, eles colocavam tudo dentro da carroça e saíam fugindo rapidamente. E é nesse contexto que surge a comédia dell'arte que eu quero apresentar para vocês. Olha só, no próximo slide ele diz assim, ó, teatro de criação coletiva, de jogos cênicos sobre máscaras e de personagens tipos que caricaturavam a sociedade. A comédia dell'arte significou, literalmente, a profissionalização do teatro. Os atores ganhavam a sua vida representando tais comédias ao serem frequentemente contratados e remunerados para se apresentarem em espaços privados, como nos grandes castelos e palácios. Esses artistas eram capazes de representar comédias, tragédias, tragicomédias, pastorais, além de farsas. Surgiram por volta de 1550 e se eternizaram na história da cultura. Ainda hoje, há muitas representações com esses personagens tipos, que são personagens fixos caracterizados pelo uso de máscaras. Se vocês tiverem interesse, podem pesquisar mais sobre isso. E aí, por fim, a gente chega dentro da proposta do palco italiano, que alguns de nós já conhecem, porque são as formas como a maioria das casas teatrais são construídas hoje. Olha lá, então, comigo a imagem do teatro. Desde a proposta do Teatro Olímpico de Vicenza, obra do arquiteto Andrea Palladio, inaugurada em 1580, o ator ficava bem próximo à plateia até a adoção do longínquo e frontal palco italiano, cujo ápice é a Scala de Milão. O corpo dos atores ficava então bem distante para criar espaços de ilusão. O palco italiano foi planejado para criar um ambiente de magia ilusionista, com um palco cênico separado da orquestra e da plateia. Isso é importante, eu vou trazer outras informações para vocês lerem, porque a gente começa a ter o teatro como um espaço em que nós não temos o contato direto com o ator. Nós estamos diante de uma representação teatral e, portanto, nós não interferimos na criação que está diante dos nossos olhos. Observa o que diz aqui, ó, o próximo slide, acompanha comigo. Importa pensar como o tempo real, as condições climáticas interferem no acontecimento teatral. Aristóteles, em sua Poética, se refere à unidade de tempo, ação e espaço, limitando a um dia o tempo de representação de uma tragédia. Impossível representar uma cena noturna com um sol pino. Assim, quando é dia no lugar real, é dia na ficção. A possibilidade da abstração do tempo e do espaço, os cortes cinematográficos a que estamos habituados hoje em dia, se torna quase que nenhuma nesse período. E o movimento das artes cênicas se encaminham na superação deste limite. À medida em que a civilização ocidental evoluía, a tendência de se fechar a caixa teatral é constante, do teatro grego ao anfiteatro romano, que se conserva basicamente as mesmas características. E também no elisabetano confirma-se este raciocínio. Neste último, encontramos metade de sua área de ação descoberta, onde se representavam as cenas exteriores, enquanto a outra metade era coberta, abrigando as cenas de interior, em uma configuração intermediária, até chegarmos à criação da caixa fechada no período clássico, onde a eliminação de contexto natural é absoluta.
Dentro da caixa fechada, é possível recriar o universo, seu tempo, seu espaço. O homem ocidental persegue insistentemente esta meta, até o advento do cinema, que atinge magistralmente a este objetivo. E a televisão, apesar de não envolver tridimensionalmente o espectador, consegue um outro dado: o enclausuramento da ficção dentro de uma caixa portátil. O universo criado por uma equipe restrita que penetra os lares e se impõe à grande massa de observadores passivos. Vocês viram o que aconteceu então na história da criação do espaço teatral? Nós saímos de um espaço totalmente aberto, lá da Grécia, passamos por Roma, chegamos no período da Idade Média, quando as apresentações aconteciam nas carroças, e aí o grande momento de criação da caixa ilusionista, que foi o teatro italiano. Quando a gente começa a pensar numa caixa fechada, onde é possível a gente criar a ideia de ilusão, nós estamos no teatro o tempo todo. E é esse espaço que vai transformar a imagem cênica, a criação, aquilo que nós temos diante dos nossos olhos. E o que é que vai então fazer com que o homem chegue à máxima da técnica ilusionista? Segundo o que nós acabamos de ler, o cinema ou a televisão. Interessante perceber isso, não é? Nós conseguimos, de fato, enquadrar tudo dentro de uma caixinha. Até que ponto isso é bom? Eu não sei, eu deixo isso para você. E aí nós vamos então para o nosso exercitando de hoje. Acompanha comigo. Primeiro, de que maneira o cinema interfere na criação cênica teatral? Segundo, você acredita que a popularização da televisão contribui para a desvalorização do espetáculo cênico teatral? Justifique. Por fim, eu quero que você imagine-se numa sala de cinema e num palco teatral italiano e responda: quais as semelhanças e diferenças que você observa durante a apreciação dessas duas linguagens artísticas? Um exercício de imaginação, tá bom, gente? Se vocês tiverem alguma dificuldade, compartilhe essa dificuldade com seu professor, quem sabe ele consegue te ajudar nesse processo de resolução. Por fim, quero te convidar a acessar a plataforma Eduque. Lá você pode rever esta e outras aulas e acompanhar tudo por série ou disciplina de seu interesse. É isso, a gente se vê em breve. Tchau!